Olá, sejam bem-vindos. Este é o nosso segundo vídeo da aula de hoje. E aqui nós vamos falar sobre símbolos do Espírito Santo. Então vamos para a nossa aula. Queridos, eu vou ampliar um pouco mais aqui, tá? Para ficar melhor para nós. Então nós temos aqui, só um momento, símbolos do Espírito Santo. Nós temos aqui então alguns símbolos: o vento, a pomba, o fogo, o selo, a água, né? Então nós temos aqui algumas passagens. Eu quero ler essas passagens com vocês, tá bom? Pelo menos algumas delas. E nós vamos começar aqui lendo sobre o vento como símbolo do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver o livro de Ezequiel, capítulo 37, e os versículos 9 a 14. Então veja, Ezequiel, estou procurando aqui na minha Bíblia, viu? 37, 9 e 14. Versículo 9 primeiro. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E aí nós vamos pular para o versículo 14, que diz assim: porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, na profecia de Ezequiel, nós vemos aqui falando sobre o vento e fazendo referência ao Espírito Santo, pelo contexto a gente vê o mesmo que coloca, que entra, neles e traz vida. Bom, nós temos também Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos para o Novo Testamento. E Jesus, então, na passagem em que ele se encontra com Nicodemos, ele diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ainda nós temos Atos 2:2, que é a passagem da descida do Espírito Santo em Pentecostes. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, no dia que o Espírito Santo veio, ouviu-se um som parecido com o de um vendaval, um vento muito forte. Então era audível e era um som marcante, de um vento. E aí nós sabemos que esse acontecimento marca a vinda do Espírito Santo sobre aqueles discípulos. Então veja, fazendo aqui um breve comentário sobre o Espírito Santo como vento. O vento, ele expressa soberania, liberdade, inescrutabilidade. E tudo isso o Espírito Santo é. O Espírito Santo, ele age do jeito que ele quer, aonde ele quer, e ninguém pode barrá-lo. O Espírito Santo, ele é livre para fazer o que ele quer, e ele salva, ele opera a obra dele sem pedir opinião de ninguém, e ninguém pode prendê-lo, ninguém pode detê-lo. E o Espírito Santo, como vento, ele é inescrutável, não se pode entender o seu trajeto, o caminho que ele vai percorrer, e assim é o vento. O vento, ninguém sabe para onde ele vai, e nem mesmo pode vê-lo
mas os seus efeitos são sentidos, né? Então nós temos aí essas ideias, né, que estão ligadas ao Espírito Santo como o vento. Bom, então nós vamos agora para uma outra figura aí, um outro símbolo do Espírito Santo como pomba. E aí nós temos passagens em Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas essas 4 passagens aqui, elas se referem a um único incidente, que foi o do batismo de Jesus por João Batista. E naquele dia é registrado que, após ser batizado, o Espírito Santo veio e pousou sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba, né? Todos os evangelistas narram isso daí. E é interessante a vinda do Espírito Santo numa forma visível, como de uma pomba. Bom, vamos ver aqui então a passagem de Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós podemos ler também a passagem de João, capítulo 1, versículo 32 e 33. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Né? Então, as outras passagens dizem basicamente a mesma coisa. O Espírito Santo, como pomba, expressa suavidade e mansidão, que é até uma característica do ministério de Cristo, embora ele também veio para trazer uma palavra de juízo para aqueles que não creem, né? E juízo no sentido de que o tempo está sendo agora contado daqui até o fim, né? Então a mensagem é: se arrependam, ou então, né? Mas por outro lado, ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, o ministério de Cristo, ele foi marcado por essa suavidade e mansidão, né? E esse comentário aqui eu vi no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esta passagem. Então, a pomba vindo sobre Jesus simboliza também, né, a sua unção para o cumprimento da sua missão, né? Então, a vinda do Espírito Santo naquele momento é um momento marcante, né, em que ele sai, digamos, do anonimato, né, e agora ele vai começar a sua missão mesmo, né? Ele vai para o deserto, vai ser tentado, vai enfrentar o diabo, vai enfrentar os demônios, vai enfrentar os inimigos, e ele também vai fazer os milagres, né, e os sinais, curas, ressurreições, e ele vai levar a cabo toda a missão dele. Então, a vinda do Espírito Santo ali era a unção dele, a vinda sobre ele, né? Interessante nós vemos essa narrativa, né? O Espírito veio sobre ele. Então, como o óleo da unção vem sobre a pessoa que era ungida na antiguidade, né, para uma tarefa. Então, Jesus aqui, com a vinda do Espírito, ele passa a estar ungido para cumprir a sua missão, né, com poder. Gente, um outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. E aí nós lemos a passagem de Atos 2 agora há pouco, mas ali nós nos referimos ao vento. E aqui nós vamos ler de novo. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E
E o versículo 3, me perdoe aqui, tá? Eu coloquei 2, mas é o versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Né? Então, o Espírito Santo ele é comparado também a fogo. E o fogo ele expressa iluminação, aquecimento, purificação e alastramento. Né? E nós podemos ver que na obra do Espírito Santo, tudo isso aí é permitido verificar. Ele ilumina o crente, ele ilumina para a verdade, ele aquece os corações, ele torna a pessoa fervorosa, ele purifica, né, como o fogo também purifica e tira as impurezas e fica só o que é essencial, e ele alastra, né? A obra do Espírito Santo ela foi crescendo por meio do Espírito, né? Foi crescendo de uma forma formidável, né? Há comentaristas que associam, né, esse fogo aqui do dia das línguas como símbolos de fogo pousando sobre os apóstolos, os discípulos ali. Há comentaristas que associam como se fosse o cumprimento de Mateus 3,11, em que Jesus, João Batista diz que Jesus ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nessa passagem de Atos, né, realmente ele batizou com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito veio sobre, como a água do batismo, né? E também ainda veio na forma como línguas de fogo. Já outros comentaristas dizem que Mateus 3,11 fala que realmente Jesus batiza com o Espírito Santo, né, salva, mas o batismo com fogo já se refere a julgamento. Tá? Então eu coloquei essa notinha aqui no final, apenas como um comentário aí para vocês pensarem, tá? Vocês podem pesquisar mais para saber, mas de fato, pelo menos o Espírito como fogo representa iluminação, aquecimento, purificação e alastramento. Deixa eu corrigir aqui o versículo, ao invés de 2, vamos colocar o 3 aqui, tá bom? Então, gente, o outro símbolo do Espírito Santo é o selo. E nós podemos ver aqui na passagem de Efésios 1,13. Então diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, o Santo Espírito da promessa. Então, no versículo 14 tem um complemento, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo ele é comparado a um selo. Em que sentido? No mundo greco-romano, o selo ele expressava um negócio comercial que era consumado. Quando se fechava um negócio, muitas vezes se usava um selo de uma pessoa importante, de uma pessoa que tinha um comércio, um monarca, né? Alguém importante, e a pessoa então fechava o negócio com a marca do seu selo ali nos documentos. Então, negócio fechado. Também expressava direito de posse, né? A pessoa adquiria algo e aquele algo muitas vezes era marcado com o símbolo ou o brasão, né? Da pessoa que o adquiriu. Muitas vezes até alguns animais eram marcados com o símbolo, né, de quem adquiria esses animais, dos animais que ele pertencia. Né? Então, quer dizer, a ideia é que o selo também ele mostrava o direito de posse. Quando alguém via a marca do selo que estava ali, né, seja queimado, seja marcado com tinta, eles sabiam de quem era. O selo também, na antiguidade, expressava segurança.
né? Então, veja, quando Jesus ele foi sepultado, o governo ali mandou colocar alguns guardas à frente do sepulcro e selou a pedra. Então, aquilo que foi usado para selar a pedra ali significa que ninguém deveria mexer naquela pedra, porque senão romperia, né, com aquele selo. Então, significa que pertencia ao governo, né, e ninguém poderia mexer. Então, demonstra segurança e proteção nesse sentido. E ainda o selo significava autenticidade, né? Algo que era marcado com selo não era adulterado, a não ser que, né, os hackers fizessem isso, mas geralmente naquele tempo, né, o que era selado era algo confiável. Então veja, o Paulo ele usou muito bem uma imagem do mundo antigo para expressar o que o Espírito Santo é, né, no plano de redenção, na vida do povo de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando nos comprou e nos redimiu, agora nos fez pertencer a Deus, o Pai, e o selo, digamos, de Deus aí, nos marcou. Nós somos o quê? Nós temos tudo isso daqui que está significado. O negócio foi consumado. O Espírito Santo em nós é a garantia de que Cristo morreu por nós, Deus nos aceitou. Direito de posse, né? O Espírito Santo em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai e do Filho, significa que nós pertencemos ao Pai e ao Filho. Segurança e proteção, né? Significa que nós somos do Senhor e pertencemos a Ele, e ninguém nos arrebatará da mão do Senhor. E autenticidade, né? Que embora as pessoas possam até duvidar da nossa salvação, mas o Senhor conhece os seus, né? E o Espírito Santo na vida do crente é uma prova genuína de que o Senhor o salvou e essa pessoa pertence ao Senhor, né? Bom, então nós vamos aqui para o último símbolo do Espírito Santo, que é a água. Então nós temos João 7, 37 a 39, veja só. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, nós temos aqui Jesus, ele faz referência à salvação que ele oferece, né? E então ele oferece aqui a salvação, e ele diz que a pessoa que cresce nele, essa pessoa receberia como se fosse, né, como se saísse do interior dessa pessoa rios caudalosos e infindáveis de água da vida, né? Então o texto deixa claro aqui que ele está falando do Espírito Santo que as pessoas iriam receber, as pessoas que crescem nele, né? Então essa comparação do Espírito Santo com água, com rios, expressa a plenitude do Espírito que foi dado à igreja, que foi cumprida no dia de Pentecostes e que pode ser usufruída por todos os crentes, inclusive, né, para os crentes do dia de hoje e os do futuro, né? Bom, então nós temos aqui esses símbolos. Vocês poderão aprofundar em estudos particulares de vocês, tá bom? Leiam com mais cuidado essas passagens e nós vamos encerrar essa aula por aqui, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.
Deus abençoe vocês.